Com certeza você tem acompanhado as notícias altamente preocupantes do que tem acontecido no Brasil esses dias, com relação a queimadas em toda parte, infelizmente. E queimadas de grandes proporções. Bom, a prática da queimada é muito antiga no país, né? Acontece há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Né? Para limpar um terreno, então opta-se pela lei do menor esforço e aí, né, é destruída uma determinada área de mata nativa para fazer ali um pasto ou a plantação de milho, feijão, ou soja, ou seja lá o que for. Só que, claro que essa não é a melhor maneira de limpar um terreno para fazer ali ou um pasto ou uma lavoura. Claro que existem maneiras menos agressivas, que vão agredir menos o meio ambiente. Vão demorar mais tempo, né? Vão gastar mais tempo, mas são menos danosas aos biomas, né? Enfim. A grande questão é que essas queimadas que têm acontecido no Brasil recentemente são criminosas, né? Há evidências disso, Polícia Federal investigando, ações orquestradas, né, de maneira sistematizada, né, ações criminosas. E os danos para literalmente todo mundo, tudo e todos, são imensos. Danos para a saúde física das pessoas, e pessoas que têm problemas respiratórios, né, asma ou bronquite. É o meu caso, talvez seja o seu que está me acompanhando agora nesse momento. As pessoas que naturalmente são mais fragilizadas, como pessoas de idade mais avançada, ou crianças, quanto mais novinha a criança, né, mais frágil é a sua saúde, ou menor, talvez seja melhor dizer que é menor a resistência, um adulto tem uma resistência muito maior do que um bebê, por exemplo. Então, essas pessoas que estão nos extremos, né, os bebezinhos e as pessoas de idade bastante avançada, mas as pessoas que estão em algum ponto entre um extremo e outro, acabam sofrendo também, né, a fauna e a flora, né, atacadas e agredidas, né, de uma maneira que nos entristece e nos revolta ao mesmo tempo de ver como que pessoas têm feito isso de propósito, deliberadamente, visando lucro, querem ter lucro muito rápido, colocando o dinheiro acima da vida humana, da vida vegetal, da vida animal, e por motivações políticas também, uma motivação política que leva a pessoa a ter ações extremamente perversas, iníquas, né, de fazer uma maldade tão grande para destruir biomas, destruir o meio ambiente. Nós estamos sofrendo, né, com temperaturas absurdamente elevadas para o inverno. Ainda estamos no inverno, em tese, mas estamos com temperaturas de verão. Agosto, né, nós tivemos temperaturas como se fosse janeiro. Agosto sempre foi o auge do inverno. Agosto desse ano, 2024, tão quente como se fosse janeiro, que é o auge do verão. Eu conversava ainda ontem com uma amiga muito querida australiana, e a Austrália também é hemisfério sul, assim como o Brasil, e ela dizia que na Austrália é, infelizmente, a mesma situação, a mesma coisa. Ou seja, o aquecimento global não é conversa de esquerda, não é conversa de comunista, como alguns ou mal intencionados ou ignorantes dizem, porque é ou uma ignorância muito grande ou então uma má intenção, uma maldade muito grande dizer que alertas em relação ao meio ambiente, alertas em relação ao aquecimento global, dizer que isso é pauta esquerdista. Aí eu vou repetir, ou é uma ignorância absurdamente grande, ou então uma maldade absurdamente grande, porque não se trata disso de modo algum. Absolutamente não, tem nada a ver uma coisa com a outra. O aquecimento global é uma triste realidade no nosso planeta e todos precisamos fazer algo em relação a isso. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava em Campinas, interior de São Paulo, e aí eu fui a uma igreja onde o Rubem Alves, o grande intelectual, pensador, teólogo, filósofo brasileiro Rubem Alves,
ele congregava ali naquela ocasião, e o Rubem Alves era tocador, ele tocava órgão, ele era organista. E aí, quando acabou o culto, é muito comum que nas liturgias de igrejas protestantes tradicionais, como os presbiterianos, por exemplo, é muito comum que haja a invocação da bênção apostólica. Aí naquele dia o Rubem Alves falou assim: hoje eu vou invocar a maldição apostólica. Malditos sejam aqueles que cortam as árvores. Malditos sejam aqueles que poluem as águas e os ares. Eu nunca me esqueço disso. Quantos anos atrás foi isso? Se o Rubem Alves estivesse vivo, se estivesse conosco até hoje, qual não seria o seu espanto de ver que de lá para cá a situação se tornou pior? Pessoas agredindo a natureza, agredindo o meio ambiente cada vez mais. E com tudo isso eu me lembro de uma passagem do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 11. Há uma palavra muito séria, uma palavra de advertência, bastante severa, muito contundente, são palavras muito fortes, que nós encontramos no Apocalipse, quando é dito que é chegado o tempo do juízo, e Deus vem para destruir os que destroem a terra. São as palavras lá do Apocalipse. Deus vem para destruir os que destroem a terra. Nós podemos entender essa expressão do Apocalipse de duas maneiras. A destruição da terra no sentido de corrupção, de pessoas que corrompem as instituições, corrompem a sociedade, por ganância, desejo de lucro cada vez mais, então se envolvem em corrupção e fazem maldade, injustiça. Mas nós podemos entender essa destruição da terra no sentido literal. O que está acontecendo agora? Pessoas poluindo rios, desmatando, colocando fogo que vai matar espécies animais, vai destruir espécies vegetais, tudo por amor ao dinheiro. Nessa hora a gente entende melhor aquela palavra de Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, buscando lucro rápido e fácil, pessoas estão destruindo a terra, estão fazendo essas queimadas, fazendo tudo isso. Mas aí vem a advertência tão séria do Apocalipse. Deus vem para destruir os que destroem a terra. Nós devemos cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta, cuidar da casa comum onde todos moramos. O que você pode fazer em relação a isso? Pense nisso com muito cuidado, com muita atenção. Se você gostou desse conteúdo, clica na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse vídeo e inscreva-se aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, eu dou meu joinha para você.